eu, no tempo da minha mocidade, as minhas referências eram tudo de pregador também, bem, né, com a voz zona, extensão de voz chamado, né? E a gente também vai entrando por esse caminho. Mas sabe o que acontece? Você não vai ser mais você. Você não vai ser você. Quando eu disse, eu escutei isso de um pastor, e até hoje nunca mais esqueci. Seja você mesmo. Deixe o Espírito Santo lhe usar como ele quer. Como é que Deus quer usar você? Não adianta eu querer. Olha, temos muitas referências boas de pregadores que falam profundamente. No campo pentecostal mesmo. Talvez você não conheça porque ele já está mais um pouco, não vou dizer nem velho, mas ainda tem muitas mensagens no YouTube. No YouTube tem várias mensagens dele. Pastor Carvalho Júnior, por exemplo. Boas mensagens, ótimas mensagens. Pastor Carvalho Júnior prega com conhecimento e com unção, com graça. Temos pregadores nossos aqui não digo aqui não, mas no âmbito pentecostal, que só pregam mensagens decoradas. Mensagem que você já ouviu já de outro pregador que pregou lá no Camboriú, né? Que antigamente era um celeiro de pregadores, né? Todo mundo, eu mesmo tive uma maior vontade de ir para lá muitos anos atrás. Então você tem o Carvalho Júnior, tem o Eliseu Rodrigues, muito Gesiel bom. Gomes, da Bíblia Comentada, do pastor Sim, Gesiel Gesiel. Gomes, muito bom, excelente, muito, né? E o próprio Erivaldo de Jesus, que esteve É. aqui conosco, né? Os homens têm bagagem, têm conhecimento, têm palavra. Eles não ficam somente mandando o pessoal dar glória a Deus, não. Porque infelizmente, tem muitas pessoas que estão esperando uma unção, uma outra unção, uma unção diferente, né? Para poder não precisar nem pregar, só o povo caindo no chão. Você está entendendo? Mas, lamentavelmente, algumas pessoas não compreenderam que é através da palavra de Deus que há edificação. Não temos edificação como alguém pensa que é só estender a mão e tudo já está resolvido. Não. Não, não, não. Jesus disse, vós já estáis limpos por causa de quê? Por causa da palavra. Eu declaro, eu determino. Não funciona, Não não. tem como. Olha, a gente está cansado de ver pessoas dessa natureza aí, que depois não tem fruto para poder mostrar. E nem vida. Porque se prendem a um misticismo. Eu não estou querendo falar aqui, irmãos, que o movimento pentecostal é um misticismo. Mas como na nossa revista hoje, que nós temos escola bíblica lá na Lagoinha, né? Algumas pessoas por causa dos abusos, está lá na revista, por causa dos abusos, por causa das meninices, alguém deixou de buscar o poder de Deus. O poder de Deus, a unção de Deus, né? Os dons espirituais estão aí e precisam estar em evidência em nossa vida. Deus ainda faz maravilhas. Deus ainda usa aqueles que pedem, buscam, procuram. Lembrei aqui na Lagoinha, hoje pela manhã, na escola bíblica, lembrei do reverendo Billy Graham, o considerado o maior avivalista do século XX. Ele esteve ali lá onde John Wesley pregou, no púlpito de John Wesley, né? Onde aconteceu o grande avivamento na Europa. Ele chegou lá, e ele é um jovem, Billy Graham, um jovem, estava lá, e começou a orar e dizer, faz de novo, Senhor. E o Senhor usou ele poderosamente. Deus também pode usar as nossas vidas com intrepidez, com ousadia, com a unção do Espírito Santo, da forma que nós somos. Deus não quer um outro Eliseu Rodrigues, não. Deus não quer um outro Carvalho Júnior. Deus quer o Wesley. Deus quer Aldo Filho. Deus quer a mim. E eu preciso que estar no centro da vontade de Deus. Não querendo imitar ninguém, mas querendo dizer, Senhor, como é que o Senhor quer me usar? Não existe avivamento sem palavra. Se aprofunde na palavra, conheça a palavra,
se debruce sobre a palavra, medite nela de dia e de noite. O teu progresso vai ser o quê? Grande, como foi com Josué, que Moisés disse, não sai, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Quer perguntar? Só pegando a parte que o pastor Janildo aí falou sobre, voltando aqui a parte do pregador, né, que tem a voz grossa. A gente frequentava uma igreja, numa cidade que a gente morava, e tinha um irmão que ele tinha a voz muito mansa. Pelo menos eu gostava da palavra dele. Só que parece que os irmãos eles estão tão acostumados com a parte da pessoa pregar e aquela voz muito extensiva, igual o senhor falou, que falava assim, nossa, a pregação dele me faz dormir. Entendeu? E pegando aqui a parte que o senhor falou aí sobre meninice, eu queria que o senhor falasse a diferença do poder de Deus para meninice, que às vezes, muitas vezes, tem dentro das igrejas, entendeu? Aí o pessoal pega, confunde e pensa que isso ali é o poder de Deus. Igual, tá certo, pular, cair, entendeu? A gente sabe que tem pessoas que foram arrebatadas em espírito, mas hoje em dia Isso. tem o outro lado da moeda, né? Não desconsidero nenhum movimento dentro da igreja de adoração. A adoração, ela é individual. O crente pode chorar, pode pular, pode correr. Você está entendendo? Ele pode sentir ali, é a adoração dele. Agora, quando é que passa a ser meninice? Quando é que passa a ter os exageros, os excessos? Certa vez, no Diário do Pioneiro, do Gunaving, quem já leu, Gunaving teve um tempo que ele foi chamado. A igreja estava crescendo na Assembleia de Deus. E estava acontecendo algumas manifestações que os irmãos ficaram em dúvida e mandaram chamar Gunaving. E quando ele chegou lá, estava tendo um movimento que, olha, que o Gunaving sabia o que era movimento. Porque ele saiu de nada mais, nada menos do que o avivamento na Rua Azusa, lá em Chicago, nos Estados Unidos, nos primeiros anos do século XX. E ele sabia muito bem o que era. Tinha experiência com o Espírito Santo. Né? E Deus usou ele. E ele chegou lá e ele viu, não, isso aqui não tem nada de Deus. Por quê? O que sair fora da palavra já passa a não poder ser aceito. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é o que sai da palavra. Né? É as atitudes. Às vezes a pessoa está pregando, está numa adoração infinita, está quase voando, mas não tem mudança. A nossa revista de hoje vai dizer o quê? Que a gente tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, mas para quê? Para ter vida também e ter serviço. Está na revista, na escola de hoje, né? Aqui para Lagoinha. O armador é quarta-feira, né? Isso. Quarta-feira. Então, a gente tem que saber ter o discernimento. Nós não podemos viver apenas por experiências. Ah, eu tive uma experiência. Você teve. Talvez eu não tenha. Alguém é cheio do Espírito Santo, começa a chorar. E toda vida que sente a presença de Deus, começa a chorar. Já tem pessoas que quando sente o poder e a unção do Espírito Santo, começam a rir. Eu, por diversas vezes, eu não estou aqui pregando nem falando sobre a unção do riso. Porque nada disso aí, essas experiências, devem ser pregadas como doutrinas. Porque tem que receber, porque você não recebeu ainda, como algo obrigatório. Cada um tem sua experiência. Mas raramente eu choro quando sinto a presença de Deus. Eu começo a rir. Eu sou chorão. Rir. Por quê? Quando eu era jovem, foi um culto de jovem lá no Barateiro. Eu tive uma experiência que eu comecei a ficar rindo do começo do culto até o final. Eu estava sendo cheio. Mas aí, o que acontece? Essa experiência foi comigo. Foi individual, eu estava buscando a Deus. O crente pode também buscar? Pode. Pode acontecer manifestações dessa maneira? Pode. Agora, tudo, como Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo número 14, versículo número 37, até o 40, que ele fecha. Mas no 37 ele vai dizer que se alguém cuida ser espiritual ou profeta, considerem que as minhas palavras, elas são mandamentos de Deus.
E aí ele fecha no versículo 40 assim, fazer tudo com decência e com ordem. E por que ele fecha esse capítulo com isso aí, Wesley? Ele fecha porque ele estava falando, sabe o quê? Ele estava falando sobre os dons espirituais. E os dois dons espirituais que muitas vezes alguém fica, que causa desordem, que possa causar desordem, não é querendo dizer que os dons causam, não. É os irmãos que podem causar desordem. É o dom de profecia e o dom de falar em línguas estranhas. Capítulo 14, 1 Coríntios, você lê todo e você vai ver que ele coloca em ordem a igreja de Corinto a respeito do falar em línguas e do profetizar. Quem fala em línguas, fala para quem? Fala em mistério com Deus. A não ser numa outra variação da glossolalia, que é justamente o falar em línguas das nações, porque aí vai servir para profecia para essas nações. Mas se não for, é para falar em mistério com Deus. Quem é que entende esse homem que está falando mistério com Deus? Somente Deus. Ele fala não aos homens, mas em mistério com Deus. Isso aí, no dom de línguas. E o de profecia? As línguas podem ser interpretadas e ser transformadas em profecias. Todos podem ser cheios do Espírito Santo? Pode. Todos podem ser batizados com o Espírito Santo? Pode. Todos podem receber o dom de profecia? Pode. Mas todos são batizados com o Espírito Santo? Não. Todos falam em línguas? Não. Todos profetizam? Não. E isso vai até Jesus voltar. E o mesmo Espírito opera tudo em todos, né? Inclusive, essa Tudo parte e aí todos. de línguas era um assunto que o nosso líder de jovens ele tinha falado, né? Por causa que às vezes a pessoa, igual o senhor falou, que o dom de línguas você está falando com Deus, né? Aí às vezes tem um intérprete, entendeu? Só por causa que tem um intérprete, a igreja não deixa, a igreja começa a glorificar a Deus e o papel do intérprete ele pega e... Eu vou contar uma experiência, Daí, só para complementar, em cima disso aí, eu vou contar a experiência que aconteceu, eu contei pro Aldo, foi no Reais. Teve um culto aqui no Armador e alguém se levantou para falar em línguas, a igreja se calou. Aí o pastor Cristóvão estava sentado de lado do pastor Cristóvão, e o pastor Cristóvão é um homem espiritual, né? O irmão pastor Cristóvão me tocou assim, disse assim: irmão, Deus vai levantar alguém para traduzir. Aí eu meio que não acreditei muito, não. Se levantou um irmão para traduzir assim 1 minuto depois. Aí quando o irmão traduziu a primeira palavra, a igreja glorificou, ninguém ouviu mais nada. para isso é que se tem que se respeitar quem está aqui, ó. Jovem. Agora eu vou dar uma palavra direta aqui para você. Quem está aqui dirigindo o culto, Tá apontando pro púlpito, irmão. eu estou apontando para o púlpito. Quem está dirigindo o culto aqui, quem é o dirigente da congregação, deve ser respeitado. Por quê? É uma autoridade que Deus constituiu. Você vê um velhinho também sentado aqui em cima do púlpito, como eu via no tempo de jovem, eu vi isso aí não tem nada de cheio do Espírito Santo não, rapaz. Bichinho bem caladinho na dele. Cuidado com os seus julgamentos, os seus preconceitos. Você não sabe da história desse velhinho. Você não sabe por onde ele passou, você não sabe a obra que ele fez. Quando eu comecei a conhecer os velhinhos, comecei a conversar com eles, eu vi a grande obra que eles fizeram, a grande obra que eles fizeram, e talvez em todo o tempo da minha vida eu não consiga fazer o que eles fizeram. Então, para isso é que tem um dirigente, para colocar ordem. Irmãos, espere, vamos esperar. Irmãos, vamos cessar um pouco. Não é pecado o dirigente fazer isso. Irmãos, a igreja estava pegando fogo, o dirigente mandou o pessoal se calar. Os irmãos se calam um instantinho, que nós vamos ver aqui se a profecia realmente é de Deus. Porque quem está profetizando, o único dom que está sujeito a julgamento é o dom de profecia. É a profecia que digo. A profecia, ela está sujeita a julgamento. Então, se profetizou, é porque tem pessoas que, assim diz o Senhor, né? A pessoa já começa logo a glorificar, se tremer logo todinho, e não escuta. Escute a profecia. Escute para ver se realmente é de Deus. Faça prova com Deus. Como é fazer prova com Deus? No momento em que a profecia estiver sendo falada, ore em espírito com Deus e pergunte: é o Senhor que está falando? Porque se for, eu quero
isso assim, assim e assim. Mas não peça coisa fácil. Não peça coisa fácil, não. Para Deus, prova com Deus, não diga assim, Senhor, se for o Senhor falando comigo, diga que eu estou orando de madrugada. É. Todo mundo sabe que você ora, que a maioria dos crentes ora Em de algum madrugada, momento ele orou de né? madrugada. Orou de madrugada, buscou a Deus. Ou então que está passando um problema dentro de casa. Meu Deus, quem é que não tem problema dentro de casa? Então, peça coisas difíceis. Coisas específicas, né? Coisa específica, exatamente. Quando fizer prova com Deus, faça como Gideão. Gideão fez a prova, mas ele falou, hoje é só no espírito. Se você falar em espírito com Deus, só Deus vai lhe ouvir. Porque Satanás não tem poder de sondar a mente e nem o coração. Só quem tem poder de sondar a mente e o coração é o Espírito Santo de Deus. Por que o diabo sabia que eu ia fazer tal coisa? Por causa das tuas sugestas, meu filho. Por causa que você te denuncia. Mas o diabo sabe que eu sou tentado nisso aqui, ele bota isso aqui para mim. Às vezes o jovem fica pensando nisso, não fica? É. Eu vou dizer para você, porque você já abriu a sua boca e o diabo já sabe. Tem jovem abre a boca, o meu ponto fraco é mulher. O meu ponto fraco é isso. Aí o diabo anota ali, ó. Aí ele vai lançar só aquilo ali que... Porque a Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Eu queria fazer aqui algumas perguntas, bem rapidinho. Eu quero aproveitar o professor aqui, né, irmão, para nós. Eu vou fazer pergunta de coisa que eu já tenho uma concepção, irmão. É como eu estou dizendo da vez passada, não significa que eu concordo, né? É só para inflamar. E o pastor Genildo e o presbítero irmão Genildo falou algo no seminário que eu achei interessante, né? Que as pessoas... Moisés era gago. Moisés era gago? É o que muitos pregadores dizem, né? Que Moisés era gago. O texto sagrado diz que ele era pesado de língua. Mas também em Atos dos Apóstolos 7:22 vai dizer o quê? Que Moisés, saindo do Egito, viu, Aldo Filho? Era homem poderoso em palavras e em obras. Não faz sentido. Não faz sentido. Esse homem ser gago. Quando nós olhamos ali, a manifestação teofânica, ali de Deus para Moisés, Moisés ficou trêmulo. Moisés ficou com medo. Ele tirou as sandálias e quando Deus começou a falar com ele ali, ele estava tentando se esquivar de qualquer forma. Ele estava querendo se sair de qualquer forma da missão que Deus estava entregando para ele. Então, a gente pode até dizer que era tipo um queixo ali de Moisés, querendo dizer, Senhor, eu sou pesado de língua. Mas Deus conhecia Moisés e sabia como é que Moisés era. E um texto, ele não pode anular outro texto. É uma coisa que a gente ensina na teologia, da harmonia que a Bíblia tem. Ela se harmoniza. Então, o texto de Atos dos Apóstolos 7:22 vai dizer o quê? Que o Moisés, ele era poderoso de palavras e também de obras. Ele não era qualquer um. Uhum. Ele era o homem que tinha sido preparado até os 40 anos de idade. Olha que nenhum de vocês dois tem 40 anos de idade, você já tem um bom conhecimento já e podem fazer determinadas coisas. Tem homens com 21 anos de idade que já assumem até campos, hoje são pastores. Tem homens com 21, 22 anos de idade que já são médicos, estão fazendo cirurgia. Avaliei um homem de 40 anos, e eu falei no seminário sobre a ciência do Egito, né? Que era muito avançada, que até hoje tem coisas que os cientistas não descobriram como é que eles fizeram. Então, esse Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Ele estava sendo preparado para ser quem? O faraó. Ele não era qualquer um. Ele era um homem instruído, um homem preparado, um homem que tinha conhecimento. E Deus, irmãos, não escolhe uma pessoa à toa. Para a salvação, Deus não faz acepção. Escute o que eu estou dizendo. Para a salvação, Deus não faz acepção. Mas para obras específicas, Deus olha o coração. Pessoas específicas, né? E, pastor Janildo, a gente queria a sua opinião aqui sobre o espinho na carne de Paulo.
entendeu? Tem gente que fica tentando descobrir o que era, alguns falam que é uma coisa, mas a gente queria saber a opinião do senhor, como teólogo, como pastor, como dirigente. Já estão querendo mexer na teologia, né? Ah, Ó, veja bem, eu vou dizer uma frase aqui que o pastor Hernandes Dias Lopes diz, e que é boa. Ele diz assim: onde a Bíblia se cala, eu não posso ter ouvidos. Vou repetir. Onde a Bíblia se cala, eu não posso ter ouvidos. Tem pessoas que querem ouvir a mais do que está no texto. Você me pergunta, como teólogo, o que é que eu posso dizer a respeito do texto? Eu posso dizer, porque no teu trabalho tem lá uma perguntinha. Qual é o instrumento principal da teologia? É a Bíblia Sagrada. Respondeu para mim já. Ó. Eu já estou dando uma resposta para o trabalho dele de teologia já. Qual é o principal instrumento que é utilizado para a teologia? A Bíblia Sagrada. Uma das regras básicas para a hermenêutica, que é a interpretação de texto, é justamente o quê? Justamente a Bíblia responde à Bíblia. Então o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo fala a respeito do espinho da carne, não é claro para se dizer assim, é isso ou aquilo. Alguns estudiosos vão dizer que era uma enfermidade, e essa enfermidade nos olhos. Por quê? Porque quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai dizer que os irmãos da Galácia, eles receberam Paulo como a um anjo, como ao próprio Jesus Cristo. A hospitalidade que fizeram com Paulo, né? Foi grande. E lá a recepção foi tão boa, ele disse assim, se os irmãos pudessem, poderiam dar os próprios olhos para mim. E em outra parte, Paulo vai dizer, eu vos escrevi com letras garrafais, ou seja, letras grandes. Outra situação, aos romanos, Paulo não escreve, manda um amanuense. O que é um amanuense? É um secretário para poder escrever. Então, tendo em vista esses textos sagrados que eu estou falando, não é teologia assim inventada, é algo bíblico. Tendo em vista esses textos, alguns acreditam, conjecturam que Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Tinha uma enfermidade nos olhos que ele precisava até de Lucas para poder, de vez ou outra, os olhos eram querendo saltar dos olhos. Aliás, o globo ocular, desculpa, a redundância que eu falei aqui, né? O globo ocular saltar da caixa, a craniana. Precisava de Lucas para poder colocar no lugar. Isso alguns comentaristas, estudiosos vão falar a respeito disso, né? Então eles acham que esse era um espinho na carne de Paulo, que Paulo retrata de uma forma metafórica, né? E diz que era o quê? Um mensageiro de Satanás que vinha e lhe esbofeteava. O texto sagrado vai dizer isso, que o espinho na carne de Paulo era um anjo que vinha e lhe esbofeteava. E Paulo já havia orado 3 vezes. E a conclusão também a respeito disso, não poderia ser algo assim espiritual, porque ele vai tratar como espinho aonde? Na carne. E na carne também deveria ser o quê? Algo que lhe feria constantemente. Que fazia outros comentaristas dizem que é porque ele não era casado, aí ele tinha essa situação que ele queria ter uma companheira e não tinha. O filme do apóstolo Paulo dá a entender que a consciência dele, né, o espinho na carne, é o que ele fez com... Ficava ali acusando, É. né? Uma acusação, Mas- Satanás vinha para acusar, mas são só conjecturas. conjecturas. Eu falei a principal delas, que é essa questão do problema nos olhos, viu? Que possivelmente pudesse ser. Mas o mais importante é a lição que o texto traz. O problema é que algumas pessoas que vão fazer teologia e algumas pessoas que querem estudar a palavra de Deus, eles querem fazer perguntas que muitas vezes não têm resposta. Que é as que mais chamam a atenção, né? Que são as que mais chamam a atenção. Por isso que eu fico com essa palavra do Hernandes, onde a Bíblia se cala, nós não devemos ter ouvidos. Agora, onde ela fala, nós podemos fazer conjecturas, né? Fazer alguma palavra a respeito disso.
Agora, tomar cuidado, algumas pessoas por aí podem pregar em livros apócrifos. E eu não aconselho você pregar em livros apócrifos. Pregue somente os textos que realmente foram reconhecidos pela igreja e hoje são considerados inspirados por Deus. Queria aproveitar agora esse momento, irmãos, para deixar o presbítero Genildo à vontade para falar um pouquinho do seminário, né? Inclusive, ainda tem vaga, né? Então, E há possibilidade. então vocês jovens que vão nos ver, né? Estão nos vendo, super recomendo, irmãos, o seminário de teologia. Já era há muitos anos que era para nós ter feito, né? Mas era na quarta-feira e aqui era a nossa escola bíblica, acabou não acontecendo, né? E eu tinha falado até com o meu pastor que eu queria abdicar da função de coordenador da escola bíblica para poder fazer. Aí eu fui fazer, aí virou no sábado. Aí virou no sábado, nem precisava. Mas está dando certo, para a glória de Deus. Então eu queria que o presbítero Genildo falasse um pouco para os jovens, né, a respeito do seminário, porque eu acredito que o seminário seria importantíssimo, né, para a juventude levantar uma geração, irmãos, mais preparada, né, para a obra de Deus, porque requer preparo, né? Pergunte a Deus se é bom você fazer o seminário ou não. Eu coloco aqui você que se considera espiritual, né? Tem pessoas, Wesley, que se consideram espiritual e dizem assim, não, eu vou perguntar a Deus. Pergunte a Deus se é para você fazer. Mas espere uma resposta de Deus. Não espere a resposta do homem, não. Porque nós temos aqui, infelizmente, por aqui, aqui no Armador não, viu? É por aqui, né, no nosso universo, nos nossos arraiais aqui, próximo. Nem outra galáxia não, na nossa mesmo. Que algumas pessoas, hoje nós temos testemunho de irmã, esposo de dirigente, que foi fazer seminário, teve alguém que ficou com raiva da irmã, porque foi fazer seminário, ou não fale mais nem comigo. Eu estou falando de crente. Nós estamos falando de crente, irmãos, que chega a esse ponto de querer se intrigar com outro irmão, porque o irmão quis fazer seminário. Vou dar um pequeno testemunho de mim. Deus colocou no meu coração de aprender a palavra de Deus. Eu não gosto nem desse título assim de teólogo, de professor. Estudioso, né? Eu estou professor, eu estou superintendente da escola bíblica, eu estou. Porque qualquer hora eu posso não estar. Porque quem dá a vida é Deus. Quem tira a vida é Deus. O cargo é também comissionado também pela igreja e pelo pastor. Então, eu digo só para você, pergunte a Deus se é para você fazer o seminário, que Deus vai lhe responder. Porque também tinham pessoas também, rapaz, não vai com esse negócio de estudar não, rapaz. Vamos só orar mesmo. Deus dá sabedoria. Deus dá sabedoria. Agora o conhecimento você tem que buscar. O conhecimento é de sua parte, para você entender, compreender, viver, professar e ensinar. Porque senão você nunca vai conhecer a palavra. Você vai ser um crente superficial. Vai pregar, sabe o quê? Só o arroz com feijão, só o básico. Comidas mais saborosas, ensinamentos mais profundos, que podem gerar mudança de vida, né? Que muda direcionamento de corações, de vidas. Até para a evangelização, falei no seminário, na questão da evangelização, o conhecimento é muito proveitoso. Então, eu aconselho você, pergunte a Deus se é para você fazer. Porque Deus vai... eu não tenho... Porque eu pergunto assim, eu digo você colocar você diante de Deus, porque eu não tenho dúvida que Deus quer um povo, um jovem bem preparado na palavra. E mais, o nosso seminário de teologia, ele é um seminário sadio, eu digo isso para a glória de Deus. Nós temos poucos professores, mas os nossos professores são crentes, são submissos, são obedientes. Eles não vão estar ensinando loucuras, teologias, para poder confundir. Não, o nosso diretor, nosso seminário é o pastor Zezinho. O nosso vice-diretor é o pastor Josué. E eu, pela misericórdia, estou como coordenador do seminário.
E nós temos um compromisso de poder fazer do seminário de teologia um lugar agradável, um lugar sadio e trazer uma teologia sadia para você, pelo menos, aprender logo a teologia assembleiana, pelo menos. E a gente mostra as outras teologias também, mas a assembleiana nós ensinamos para quê? Para que você tenha um crescimento bom. Nós não queremos aluno de teologia se estribando no conhecimento, dizendo que sabe mais do que os outros, querendo ser melhor do que os outros. Pelo contrário, nós queremos alunos, e é isso que nós ensinamos, que eles possam cada dia mais ser servos, cada dia mais obedientes e cada dia mais mansos e moderados com conhecimento adquirido no seminário Bom Samaritano. Tá com quanto tempo, Jorginho? Pode achar que eu acredito. Quanto? 1 minuto e 6. Vamos encerrar, né? 1 hora. Só para finalizar, eu queria que o pastor Genildo respondesse aquela frase que o pessoal fala assim, outras igrejas, né? Mas não que a gente concorde, mas a gente quer colocar em pauta. Uma vez salvo, sempre salvo. Dá tempo de falar? Dá. Vocês é quem manda, eu estou aqui para obedecer vocês. Estamos querendo ali puxar demais, mas se você quiser. Você já deve ter almoçado, eu ainda não, né? Mas eu estou aqui de pé pela misericórdia de Deus. Mas vamos lá. Você tem um biscoitinho aí, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí é um jargão, podemos dizer assim, uma palavra advinda do calvinismo, na questão da salvação fatalista, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. E aí é dentro do calvinismo que alguns, né, falam essa frase aí, por quê? Porque diz, se Deus salvou, quem é o diabo para poder tirar a salvação daquela pessoa? Né? Tem textos bíblicos para poder apoiar isso aí? Tem textos bíblicos para apoiar isso aí. Como também tem textos bíblicos para poder dizer que não. Por isso que existem as duas vertentes teológicas, o calvinismo e o arminianismo. Mas nós como arminianos que somos, professamos o arminianismo, na Assembleia de Deus, nós cremos o seguinte, que você pode decair da graça. Pode. Como textos, que a gente poderia citar vários textos a respeito disso, o tempo nos proporciona, mas a gente poderia citar vários textos a respeito disso. Mas o que é que poderíamos dizer? Que o homem, ele tem que estar constantemente buscando o quê? A sua vida na presença de Deus. Porque se ele negligenciar, como o irmão Alessandro, que foi presidente da UJAD, que agora foi embora para o Rio Grande do Sul, de vez em quando ele volta, ontem mesmo falei com ele, uma bênção de Deus, irmão Alessandro. Ele teve uma experiência com os irmãos de evangelismo na Uruburetama. E ele começou com esse grupo de evangelismo pelas serras, pregando e tudo, com os irmãos. De repente chegou um povo calvinista, né? E começou a pregar para os jovens. E foi ali induzindo aquela mensagem ali para eles, né? Calvinista, que assim, Calvino escreveu muitas coisas boas, mas algumas que nós não concordamos. Né? Não é obrigado tudo que um camarada escrever, a gente concordar. Né? Dentre elas, essa questão da salvação, que é a graça irresistível. É um dos pilares do calvinismo, que eles falam a respeito da graça irresistível. Se alguém for alcançar pela graça, o homem não pode nem resistir, porque ela é irresistível. Uhum. Então aquela pessoa for alcançar pela graça vai ser salva. Aí eles acreditam o seguinte, o camarada pode estar lá no mundo bebendo cachaça do se ele for um escolhido para ser salvo, ele vai ser salvo. Aí o homem, por causa dessa teologia, o homem negligencia. E o que foi que aconteceu com um grupo de evangelismo lá do irmão Alessandro? Os jovens foram para casa jogar videogame, nunca mais evangelizaram, porque quem for salvo vai ser salvo e não precisa nem se evangelizar. E eles próprios, se eles eram salvos, não precisavam eles estar buscando a Deus constantemente. Entendeu? É um ensino perigoso, né? E, perigoso. Pastor, o senhor pode falar para nós, já que o senhor tocou nesse assunto, a diferença de arminianismo para calvinismo? Para isso eu teria que citar os pilares do calvinismo e os pilares do arminianismo. Seria complexo. Né?
Aí seria muita coisa para pouco tempo, certo? Mas a diferença básica é na questão da questão soteriológica, na soteriologia, que é a questão da salvação. A maior diferença é nesse lado aí, certo? O calvinismo ele acredita justamente nos escolhidos de Deus. O homem foi escolhido para ser salvo e ninguém pode tirar essa escolha de Deus. Nós acreditamos, como arminianos, nós acreditamos em quê? Nós acreditamos na presciência de Deus. Não é na escolha condicional de Deus. É na presciência de Deus. Deus sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Mas ele intervém mandando o seu Espírito Santo como ele interveio. Deus intervém na história, já fez a maior intervenção na história, qual foi? Mandando o seu Filho Jesus para morrer por todos os homens. Mandando o seu Espírito Santo para o mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a maior intervenção de Deus. Agora, a respeito da salvação, Deus deixa a escolha do ser humano. O ser humano ouve a palavra de Deus. O ser humano tem capacidade intelectual, né, suficiente para poder ele entender a mensagem de Deus. Porque a gente sabe muito bem que o Espírito Santo está no mundo para fazer isso. Para poder convencer, através do intelecto do homem, que ele está em pecado. Que vai vir um juízo de Deus. Né? Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que tem a justiça de Deus. Né? Tem o quê? Tem o pecado do homem, a justiça de Deus vai fazer com a humanidade, com o homem, e tem um juízo de Deus que Deus trará sobre a terra. E é para isso que o Espírito Santo está, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos dessa forma, que o Espírito Santo faz isso. Agora, a escolha é do homem. O homem tem o poder de rejeitar ou então receber. Porque ele pode o quê? Endurecer o seu coração. Mas o texto sagrado diz assim: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureça. Não endureçai o vosso coração. Não endureçai. Quem que endurece ali? É o próprio homem. Ah, não, mas lá em Romanos está dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó. Aí já é um outro questionamento. Porque ali estava ainda na antiga aliança ainda. O Espírito Santo não trabalhava como trabalha hoje em dia. Ele não se manifestava como se manifesta hoje em dia. Então a gente tem que saber separar também a antiga aliança da nova aliança. As chamadas de Deus incondicional para Jeremias, para Eliseu, que você vê que foi uma chamada, você vai e sou eu que estou chamando. Ali havia uma grande diferença. E outra coisa, era para a obra. E você tem que saber separar a questão de salvação para a obra específica. Algumas pessoas se confundem e se embananam com essa questão de escolha de Deus por causa disso. Bom, irmãos, nós queremos agradecer o presbítero irmão Janildo, já está com mais de 1 hora, não está? Mais de 1 hora, irmãos, nós agradecemos a Deus, né? Agradecer o irmão Aldo também, todos os irmãos que estiveram aqui, você que vai nos assistir ainda, Deus abençoe você. E o pastor Janildo já está com a oportunidade de dar um recadinho para os jovens aí, um conselho e já encerrar, em nome de Jesus. O conselho que eu tenho para os jovens é justamente o foco desse podcast, né, que teve aqui. É justamente você buscar o Senhor de todo o seu coração. Buscar a sua palavra, buscar o conhecimento. A Bíblia diz, buscar a face do Senhor. Né? Quando diz o texto, a face do Senhor, talvez seja porque alguns estão buscando apenas suas mãos, os benefícios que Ele pode dar. Mas quem busca a face de Deus, está querendo Deus em sua vida. Talvez você não tenha recebido tanto de Deus, porque você não aspira tanto por Deus. Quando dizemos aspirar por Deus, acorde pensando em Deus, vá trabalhar pensando em Deus, coma pensando em Deus, vá dormir, se deite na sua cama, na sua rede,
você dobra o seu joelho e faz aquele momento de oração, mas não cochile segurando o celular. Deixe o celular um pouco de lado e olhe para cima e diga: Deus, eu estou aqui. Eu quero ter sonhos contigo. Eu quero que o Senhor venha e se manifeste na minha vida. Aspire por Deus. Suspire por Deus. Porque o Senhor é quem pode preencher toda necessidade que nós temos. O apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo número 4, versículo número 19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.